No Saber Direito desta semana, você acompanha o curso sobre Direito Financeiro. As aulas abordam as leis orçamentárias, finanças públicas, receitas e despesas governamentais e muito mais. As aulas são com o professor Paulo Lacerda. Olá, estudantes. Olá, operadores de direito. Olá, usuários. Nós estamos começando aqui a nossa quarta aula. Vamos falar sobre receitas públicas. Receitas públicas que no orçamento governamental, durante a elaboração e aprovação, são meras receitas previstas. Agora, vamos falar delas em relação à sua execução, sempre levando em consideração o exercício anterior. Só um adendo, nós temos o ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário, ele é um período de tempo, um lapso temporal, onde se operacionalizam as etapas típicas do orçamento, que é elaboração, aprovação em um ano e no ano seguinte a sua execução e o seu controle. Então, eu sou o professor Paulo Lacerda, vamos iniciar nossa aula de receitas públicas dentro do nosso curso de Direito Financeiro. Bom, receitas públicas. As receitas públicas, elas não têm assim um contexto ou um conceito universal. Você vai encontrar aí na doutrina vários conceitos de acordo com a característica. Eu costumo dizer que os conceitos de receitas públicas estão ligados às suas classes e às suas classificações. Então, não existe um conceito universal. O que há é que receita ela segue um rito, e esse rito deve ser estudado em estágios e estudado em classes. Bom, está aí os nossos dois temas da nossa aula. Vamos falar sobre estágios da receita, vamos falar sobre as classificações, as classes das receitas, que porventura você, contribuinte, paga para o Estado auferir e, claro, devolver para a sociedade. Todas as receitas elas passam por estágios, por fases. Essas fases será o primeiro tema da nossa aula. As fases das receitas públicas. Elas são divididas em 4. A primeira é a previsão, levando em consideração o ciclo orçamentário. Depois vem o lançamento. E depois do lançamento, a arrecadação e, por fim, o nosso recolhimento. A gente vai falar logo da previsão. A previsão ela é feita no ano anterior à da sua execução. Então já fica a dica. A previsão é o único estágio, a única fase da receita governamental que não faz parte da execução do orçamento. É uma mera estimativa de quando e quanto o governo vai arrecadar no exercício seguinte. Então, ela faz parte do primeiro ano do ciclo orçamentário, que é o ano da elaboração, feita pelo Poder Executivo, e do Poder Legislativo, a parte do Poder Legislativo, que é a parte da aprovação. Então, quando uma lei, a LOA, é elaborada e aprovada, ela é suscetível, Então, toda vez que uma estimativa se materializa, é porque a lei orçamentária anual foi elaborada e aprovada. Uma vez elaborada e aprovada, ela será enviada ao presidente da República para sanção, promulgação e publicação nessa ordem. Uma vez publicada, ela entra em vigência. E aí o governante vai para a segunda fase, que já é o lançamento. Voltando para a previsão. A previsão, segundo a legislação brasileira, ela deve ser com base em aspectos de cálculo da sua projeção de receita e as metodologias, tanto temporais como a metodologia stricto sensu. Na relação de previsão, quais são os fatores que o Ministério do Planejamento, que é o órgão central de planejamento orçamentário, vai levantar para saber qual o valor exato, ou quase exato, já que é uma estimativa, para o exercício seguinte. Em regra geral, ele vai fazer uma projeção de receitas para o exercício seguinte, levando em consideração, anote aí no seu caderno, a base de cálculo, que é o histórico da arrecadação, ou seja, o histórico é muito importante para determinar qual a arrecadação no exercício seguinte. Também vai levar em consideração índices econômicos, esses índices econômicos que influenciam demais a arrecadação, como juros, inflação, câmbio, índices de preço ao consumidor, que são os índices que reajustam aluguéis, por exemplo. Também vai se levar em consideração as mudanças na legislação tributária, principalmente a tributária, qualquer outra legislação também, mas principalmente a tributária.
criando tributos, extinguindo tributos, majorando tributos, diminuindo, aumentando alíquotas, base de cálculo, tudo que possa influenciar a arrecadação no exercício seguinte. É o exemplo, por exemplo, quando a gente fala sobre as contribuições provisórias, que o governo possa instituir por emenda constitucional por um período de tempo. Então, essa arrecadação vai surgir no exercício seguinte, né, seguindo o princípio da anterioridade, tanto geral como a noventena. Então, esses princípios exigem que um tributo criado só possa ser cobrado no exercício seguinte, sempre seguindo o princípio da noventena, depois de 90 dias. Então, eu posso cobrar no exercício seguinte, que é o exercício que a LOA será executada. Então, já vou montar a LOA, elaborando e aprovando, estipulando a arrecadação desse tributo, entre aspas, novo, que foi criado pelo governo federal, distrital, municipal ou mesmo dos seus estados, né, dos seus municípios e estados. Então, a previsão tem um aspecto de levar em consideração 4 eventos, nós falamos de 3, que é a base de cálculo, que é o histórico da arrecadação, que são os índices econômicos e o efeito na legislação brasileira. Esses 3 eventos são de suma importância. E o próximo? O próximo são os chamados índices de quantidade. Os índices de quantidade são aqueles índices de vendas e compras que acontecem no nosso país. Olha como o orçamento ele é montado. Ele é previsto para o exercício seguinte com base no que você e sua família vão comprar ou vender no exercício seguinte. Por exemplo, você tem uma loja e vende sapato. O governo vai imaginar quantos sapatos você vai vender e, claro, gerando tributos ao Estado. E você também, além de ser um empresário, o exemplo de empresário, também é um consumidor. Você vai consumir comida, por exemplo. Então, o governo vai imaginar quanto de comida ou quanto você vai construir de imóveis no exercício seguinte. E tudo isso gera receitas para o Estado, por meio da questão tributária. E o governo vai imaginar quanto de receitas e despesas, quanto de receitas no caso, mas também despesas, no caso dos estágios da despesa, o governo vai oferir no exercício seguinte com base nisso. E isso ele materializa por meio do sistema chamado PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma das nossas riquezas. Essa soma das riquezas, principalmente nas relações de oferta, se materializam de oferta e demanda. Mas o PIB mais comum em prova é o PIB que relaciona o aspecto das compras das famílias, mais as compras do governo, ou seja, as relações que o governo tem com as suas compras em relação ao que ele vai gerar de receitas. Tem também a ver com o número de investimentos no nosso país, a formação do capital bruto. Tem também a ver com as exportações no país, o quanto ele vai exportar e, claro, vai entrar de recursos, e o quanto o governo vai importar, e, claro, a sociedade vai importar de recursos no exercício seguinte. Então, o PIB, em regra geral, é a soma do que o governo vai comprar, do que as famílias vão comprar, do que o número de investimentos e o número de exportações, menos o valor das importações governamentais. Esse PIB é um dos indicadores de índice e quantidade mais usuais e mais fidedignos para estabelecer o quão o governo vai arrecadar no exercício seguinte. Então, num treinamento simples, a gente pode dizer, pode afirmar que o PIB, se aumentar em 2%, a regra geral é que o governo vai arrecadar um valor a mais. E, claro, se o PIB for negativo, a gente não crescer no exercício seguinte, ele vai entrar, obviamente, em decréscimo, né? Porque você vai ter uma arrecadação menor do que o exercício seguinte. Então, em regra geral, a projeção de cálculos tem a ver com a base de cálculo, tem a ver com os índices econômicos, tem a ver com o efeito na legislação brasileira e o índice de quantidade, dividido em regra geral com o maior índice, que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto do nosso país. E a demonstração, nós vamos ter 2 demonstrações que vão acompanhar essa projeção de receita, tudo ainda na previsão, que é a questão temporal, onde eu vou levar em consideração os últimos 3 anos de arrecadação e a projeção dos 2 anos seguintes de arrecadação ao ano que se refere. Então, se eu estou no ano 1 e vou fazer a previsão para o ano... Se eu estou no ano 5, por exemplo, e vou fazer a previsão para o ano 6, eu vou levar em consideração os últimos 3 anos, que é o ano 2, 3 e 4, e vou levar em consideração a projeção para os 2 anos seguintes
ao exercício que vai fazer a referência da previsão, ou seja, 7 e 8. Então, atenção a essa questão temporal, tá? Se eu estou no ano 5 e vou fazer uma previsão para o ano 6, eu vou levar em consideração o ano 2, 3 e 4, que são os últimos 3 anos de arrecadação, e vou fazer uma projeção para os 2 anos seguintes, que não é o ano da previsão, que é o ano 6, é o ano 7 e o ano 8, porque são anos que vão ser influenciados de acordo com a previsão barra arrecadação de recursos. E o governo também estabelecerá nas demonstrações que acompanharão a previsão a metodologia de cálculo, ou seja, que tipo de cálculo o Ministério do Planejamento e os seus órgãos específicos estabeleceram e assumiram, né, para chegar a esse cálculo final, e as premissas utilizadas, os princípios, se for usado alguma teoria econômica, o nome do autor, né, que tipo de ideologia econômica o governo se utilizou para chegar a esse valor que é estipulado na Lei Orçamentária Anual. Então, vocês que não conhecem a Lei Orçamentária Anual, que não tem muita interação com a Lei Orçamentária Anual, a Lei Orçamentária Anual deve ser aprovada seguindo o princípio do equilíbrio, sendo o valor das receitas igual ao valor das despesas, não importando o conteúdo das receitas. Se tem empréstimo, se não tem empréstimo, não importa. Mas os valores devem ser iguais. Exemplo, o valor será de R$1 trilhão de receitas e R$1 trilhão de despesas. No caso das receitas, como é que eu cheguei a esse valor? Por meio da projeção de cálculo, que tem aqueles 4 componentes, mais o demonstrativo, que é temporal, levando em consideração a metodologia de cálculo também. Então, isso junta tudo e aí sai esse valor que será estipulado para o exercício seguinte. Para finalizar a previsão, por que a receita é prevista e não fixada, que é usada na despesa? A receita é prevista porque é muito usual errar, né? Como a receita depende do contribuinte, das relações econômicas, a gente chama de receita exógena, né? Porque ela vem de fora para dentro, é muito complicado o governo controlar todas as ações fora dele. Por exemplo, o contribuinte pagar em dia os tributos. Muitos contribuintes não têm condições de pagar em dia os tributos, por conta das questões econômicas, desemprego, filhos, etc. Então, muitos contribuintes não conseguem pagar em dia. E ao não pagar em dia, o governo não tem aquela arrecadação. Então, a receita prevista, ela abre espaço para o governo, entre aspas, errar. E esse erro é natural, porque não tem como ter certeza, uma absoluta certeza daquela arrecadação. E por que se faz a previsão? A previsão ela é feita justamente para o governo não pisar no escuro no exercício seguinte, né? Normalmente, a arrecadação fica orbitando ao redor ali do valor da receita prevista na sua totalidade, né? Há alguns anos, obviamente, que houve um erro mais gritante, né? Mas na maioria dos anos, a arrecadação ela fica ali orbitando, né? Perto do valor central, que é o da previsão, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a previsão ela é muito importante para refutar os achismos e os empirismos e o governo entrar no exercício seguinte já com a formação, né, do capital propriamente dito. Claro, podendo errar ali em algum canto, em outro, mas a ideia é que o governo tenha essa previsão para não dar um tiro no escuro, digamos assim, né? A previsão ela é feita em um exercício financeiro para o exercício seguinte. Muitas receitas, elas não precisam de LOAs aprovadas para terem a sua arrecadação. Mas, na hora da aplicação do recurso, que são as despesas, aí sim é preciso que haja uma lei aprovada para que haja essa autorização de aplicação. Então, depois que a previsão ela é materializada, a LOA é aprovada, é publicada e ela entra em eficácia. Após entrar em eficácia, ela vai para o nosso segundo estágio, que é o estágio do lançamento, que para o efeito patrimonial, ou enfoque patrimonial, é o primeiro estágio da Receita Pública. Então, eu quero que você anote isso aí nas suas anotações, no seu caderno, que para fins patrimoniais, sob enfoque patrimonial, o lançamento é o primeiro estágio da Receita Governamental, no sentido da sua execução. Mas espera aí, é na Receita que o Estado aufere o dinheiro propriamente dito? Não. No lançamento, o Estado cria para ele um fato gerador de arrecadação. Então, a gente pode dizer que a arrecadação, sob enfoque patrimonial, sendo o primeiro estágio da execução do orçamento,
respeita o princípio da competência ou regime contábil da competência. O que é o regime contábil da competência? É aquele no qual o Estado reconhece uma receita nos seus fatos geradores e não na sua efetiva arrecadação. Isso é muito importante porque os lapsos temporais entre lançar e arrecadar, que é o terceiro estágio, ou segundo estágio, segundo o enfoque patrimonial da execução, geralmente são considerados, são meses aí. Ó. Então o governo já reconhece a receita no lançamento, sob o regime de competência, para que ele dê continuidade à execução das despesas. Não precisa entrar dinheiro propriamente dito, recursos, para que o governo se comprometa a fazer despesas, porque ele já tem uma receita nos seus fatos geradores. É o que a doutrina chama de direito a receber. Não há dinheiro, há direitos. E esses direitos são reconhecidos hoje, principalmente por imposição da Secretaria de Tesouro Nacional, a STN, que é um órgão do Ministério da Fazenda. O lançamento sob enfoque patrimonial, ele é um ato emanado, né, de uma autoridade, de um órgão competente, né, que verifica o crédito fiscal, que é o valor a receber, e o agente passivo, que é o contribuinte, que somos nós, né, os contribuintes, que pagamos isso ao Estado, né, verificando, né, ou seja, escrevendo o débito, né, escreve-se o débito na contabilidade. E essa inscrição, inclusive, tem as penalidades que, porventura, sejam associadas ao incremento dessa provisão, digamos assim. Né? Eu costumo dizer que o lançamento, na verdade, é uma provisão, né? Porque não há certeza que há essa arrecadação, ainda que seja impositiva, tá? Levando em consideração que o lançamento é um ato administrativo também, tá? E por ser um ato administrativo, ele tem uma presunção de legitimidade. Não é absoluta, é uma presunção de legitimidade. Por exemplo, eu posso questionar o valor que está sendo cobrado dos tributos de mim na justiça e posso ganhar isso do Estado. Então, digamos que o ato administrativo, ele é um ato impositivo, mas ele presume-se legítimo, tá? Que é um dos atributos do ato administrativo, que é o que a gente vai falar agora. Nosso lançamento, ele é um ato, tá? Ele é um ato administrativo e é um ato contábil. Ato administrativo, por quê? Ele é feito pelo Estado, ele é unilateral, não em regra, a participação do contribuinte, vai ter um tipo de lançamento, mas a participação do contribuinte é quase nula, né, na sua imposição. Então é um ato administrativo por ser um ato unilateral, que cria, né, que majora condições, etc. Esse ato administrativo, ele é composto, então, por atributos. Presume-se legítimo, que eu acabei de falar. Então, aquele valor lançado, aquela pessoa que faz parte do lançamento, presume-se legítimo pagar ao Estado. Autoexecutoriedade é o nosso segundo atributo. Ou seja, o Estado executa o lançamento, ele lança e executa o lançamento sem prévia autorização judicial. Então, ele auto-executa aquele ato lá, é uma autotutela do Estado. O terceiro é a imperatividade, ou seja, ele vai impor que as pessoas paguem aquilo que foi lançado no sistema na questão tributária. Então, existe uma imposição, então por isso que ele é imperativo. E o último é o T, que é tipificação. Tipificação porque todo tributo lançado, tudo que é lançado, tem que estar tipificado na legislação, principalmente a tributária, já que tudo que é lançado no sistema é tributo ou outra receita que tenha prazo de vencimento, determinado em lei, regulamento ou contrato. Então, nós temos duas grandes receitas a serem lançadas. Ou é tributo, algumas legislações chamam de impostos diretos, mas em regra geral é tributo, né? Que são os impostos, taxas e contribuições de melhoria ou contribuições especiais, e outras receitas que tenham prazo de vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato, como, por exemplo, multa, que inclusive vai vir junto, né? A multa tributária vem junto dos tributos, caso você não pague em dia aqueles tributos acordados, unilaterais em relação aos tributos. Tudo bem? Então, a legislação dita, né, que o lançamento também é um ato administrativo. E o lançamento também é um ato contábil, que é o que nos interessa, né, que está mais próximo do contexto do direito financeiro, né, está muito próximo da contabilidade. Então, o ato contábil, a partir do momento que o Estado lança no sistema, no rol dos devedores, seu nome e a importância a pagar, tendo ou não penalidades ali conjugadas,
o governo materializa o que a gente chama de regime de competência. Eu vou reconhecer uma receita nos seus fatos geradores. Eu não preciso ter o dinheiro para registrar isso. Basta ter um fato gerador. Sob o enfoque patrimonial, que vai ter um enfoque daqui a pouco que não é patrimonial, ok? Esses lançamentos, então, eles criam uma ideia de imposição. Por isso que o Estado lança no sistema. Lembre-se, outras receitas que não sejam tributos e outras receitas determinadas em lei, regulamento ou contrato, o prazo de vencimento determinado em lei, regulamento e contrato, não passam pelo lançamento. Eu sempre dou o exemplo de operações de crédito. Operações de crédito são receitas orçamentárias? Sim. Constam na LOA? Sim. Elas constam na LOA. A sua receita é computada como receita orçamentária? Sim, também. Salvo azaros. E por que essa receita ela não é uma receita impositiva, uma receita lançável? Porque a operação de crédito não é uma receita coercitiva. Não é uma receita que o Estado impõe a imperatividade. Porque depende do banco querer emprestar ao Estado, o Estado ter garantias para dar ao banco. Então, a relação entre pares, onde o Estado, entre aspas, desce ao nível do banco para poder negociar. Então, se há negócio, não há algo que seja unilateral. Então, por isso que a operação de crédito não é lançada, apesar de ser uma receita orçamentária. E aí você pode perguntar, qual seria o órgão competente para lançar no sistema? O órgão competente sempre será o fisco na esfera federal, a Receita Federal do Brasil e nos outros entes da federação, Secretaria de Fazenda. Há uma convenção para que estados, municípios e o DF tenham as secretarias de Fazenda, a nomenclatura da Secretaria de Fazenda, como o ato competente, o ato, né, e o órgão competente para lançar no rol dos devedores seu nome, e o seu nome, que seria o agente passivo, e o valor a pagar. O valor a pagar é calculado no lançamento, tendo como base a previsão da receita, mas que pode ser reajustada de acordo com eventos ambientais. E o agente passivo nada mais é do que ou o contribuinte ou o responsável pelo contribuinte, no caso aí, se alguém tiver que pagar pelo contribuinte propriamente dito, tá? Outra coisa importante é que no lançamento não há dinheiro, há apenas um crédito, que é o chamado fato gerador. Então, o que vai fazer o Estado arrecadar o dinheiro é o fato gerador, que é o passado, que é o nosso lançamento. Outra coisa importante, se tem um agente passivo, que é o contribuinte, tem que ter o agente ativo. E esse agente ativo é o Estado, representado por esse fisco, que é a Receita Federal do Brasil ou as secretarias de Fazenda. Outra coisa importante no lançamento são os tipos de lançamento. Nós temos 3 tipos de lançamento, que é o tipo de ofício ou direto, que é o tipo por homologação, também conhecido como por autolançamento, e o por declaração, que é o misto. O primeiro, que é o ofício ou direto, é aquele que cabe ao fisco o lançamento, né? Sem nenhuma participação do contribuinte. É o caso, por exemplo, do IPVA, que é o imposto estadual, e o IPTU, que é o imposto municipal. Esse tipo de tributo, que é o imposto, haverá o lançamento do Estado sem nenhuma participação do contribuinte. O segundo lançamento é o lançamento por homologação, também conhecido como autolançamento. Ele tem esse nome por quê? Porque o próprio contribuinte se autolança no sistema quando ele emite notas fiscais daquilo que foi comercializado. Então ele tem uma fábrica, produz itens e vende aqueles itens. A partir do momento que ele produz e vende aqueles itens, ele está devendo o IPI para o governo federal, o Imposto sobre Produto Industrializado. E o governo vai arrecadar aquele recurso direto na fonte, ou seja, lá na fábrica, ele já vai retirar o IPI. Então, a gente chama de autolançamento porque o próprio contribuinte se autolança no sistema. E aí o governante vai lá e apenas homologa. É o caso, por exemplo, já foi dito, o IPI, mas também nós temos o ICMS, o ISS, por exemplo. E o último é o lançamento por declaração. Este lançamento é o tipo de lançamento onde o contribuinte oferta informações ao Estado, o Estado compara essas informações para poder levantar uma declaração prestada pelo contribuinte. Mas compete ao fisco novamente o lançamento no rol dos devedores, do agente passivo e do valor a pagar. Não cabe mais ao contribuinte, apesar dele prestar essa declaração. É o caso, por exemplo,
do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, respectivamente, impostos estadual e imposto municipal. Então, por exemplo, o ITCMD é o famoso imposto da herança, todo mundo chama imposto da herança, né? Então, se alguém, o de cujus, né, ele falece, por exemplo, o de cujus ele vai deixar a herança. Então, aqueles donos da herança vão aos cartórios, fazer inventários, levantar os dados e vão repassar essas informações ao Estado. E aí o Estado só autoriza a passagem do nome do de cujus para os herdeiros depois que ele pagam os tributos, né? Nos cartórios, enfim, onde ele tem que pagar os tributos. E um deles é o ITCMD. E após pagar esses tributos, no rol dos devedores, eles podem usufruir desses bens em seus nomes. Então o ITCMD é um exemplo de imposto por declaração. Então o lançamento, não esqueçam, é o primeiro estágio da execução orçamentária, da execução e não das receitas, sob o enfoque patrimonial, regido pelo regime de competência, no qual eu reconheço as receitas nos seus fatos geradores. Tudo bem? Uma vez lançado no sistema ou não, porque há receitas que não são lançadas, né? O contribuinte recebe, né, digamos assim, essa informação do lançamento e vai comparecer um agente arrecadador. Esse agente arrecadador é um agente credenciado no Banco Central do Brasil, no Banco Central do nosso país, o Banco Central do Brasil. Este agente arrecadador, notadamente o banco, vai receber do contribuinte aquele valor hora lançado. É nesta hora que se materializa o estágio da arrecadação. Aí vem uma informação importantíssima. A arrecadação será o primeiro estágio da execução do orçamento em relação às receitas, rebaixando o lançamento a um mero estágio do planejamento, sob qual enfoque? Sob enfoque orçamentário. Segundo a Lei 4.320, ela reza, no seu artigo 35, faz parte do exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, criando um sistema jurídico chamado regime misto. Para as despesas, regime de competência, que não faz parte da nossa aula, mas fará parte do nosso curso. E para as receitas, regime de caixa, reconhecido então no efetivo recebimento desses recursos. Então, para a sua prova, cuidado, sob o enfoque patrimonial, o primeiro estágio da execução da receita é o lançamento, enfoque patrimonial, que é o regime de competência. Sob o enfoque orçamentário, o lançamento é rebaixado ao mero estágio do planejamento e a arrecadação passa a ser o primeiro estágio da execução. Sob que enfoque? Sob enfoque orçamentário e também sob enfoque do regime de caixa. Então é simples, hein? Anote aí. Regime de competência, primeiro estágio, lançamento. O primeiro estágio sob enfoque orçamentário será a arrecadação, que é o estágio seguinte ao estágio do lançamento, sob o regime de caixa. O que é arrecadação? A arrecadação, em síntese, é quando o contribuinte, após o lançamento ou não, comparece à rede bancária, o agente arrecadador, a fim de liquidar suas obrigações. Neste momento, o recurso é auferido pelo Estado, mas ainda ele não pode ser usado pelo Estado, porque ele está transitando ainda num banco, ele não está transitando ainda na conta única do Tesouro, que é o nosso último estágio, que é o estágio do recolhimento. Então, durante a arrecadação, haverá o recebimento do recurso formalmente, já é do Estado, mas não materialmente, pois o recurso ainda não foi transferido para a conta única do Tesouro. Assim, a arrecadação se materializa no estágio intermediário, onde milhões de contribuintes comparecerão a dezenas de bancos a fim de liquidar suas obrigações tributárias ou não referentes ao Estado. Então, o Estado arrecada esse recurso. Um detalhe importante é que, neste momento, é que eu já computo a classificação da receita. É neste momento que essa receita, ao ser auferida por meio de código de barras, né, onde você vai imprimir aí vários documentos, como o DAF, GPS, o DAS, que é o Simples Nacional, por exemplo, esses documentos representam também a entrada de dinheiro, formalmente, para o Estado. Então, nesse momento, há a classificação. Por exemplo, se uma receita é corrente, se ela é de capital, se ela é tributária imposto, se ela é tributária taxa, se ela é um aluguel, enfim, toda a classificação ela já é montada no momento da arrecadação.
Esta arrecadação ela é dividida em dois tipos. O primeiro tipo é o tipo direto. O que é o direto? É quando o próprio contribuinte comparece ao agente arrecadador a fim de arrecadar ou liquidar diretamente, sem intermediários. Isso acontece, por exemplo, com o IPTU da sua cidade e com o IPVA do seu estado. Mas há também arrecadações indiretas, quando depositários fiéis retêm ou descontam na fonte tributos devidos por você. Então ele serve como intermediário, como, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte ou o INSS do segurado. Então, ele vai reter na fonte, não vai enviar para a sua conta corrente do pagamento do seu salário, e aí ele envia para o INSS, no caso do GPS, no caso do INSS, do segurado, e enviará para a Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte. Então, esse tipo de arrecadação ela é chamada indireta porque os patrões, no caso da CLT, eles retêm na fonte e devem enviar para o Estado posteriormente. Então, o segurado, no caso do trabalhador, ele paga esses tributos de forma indireta quando o patrão, exemplo, o patrão, ele usa esse mecanismo para arrecadar. Porque para o Estado é muito mais eficiente pegar, assim, centenas de patrões para que eles paguem esse valor do que milhões de contribuintes pagarem diretamente. É só reter na fonte que o valor é arrecadado de forma mais célere, mais rápida. Por isso que existe a arrecadação indireta, tá? Bom, o recurso é oferido pelo banco, o banco vai fazer suas tratativas bancárias lá e vai enviar para o nosso último estágio. O nosso último estágio, que é o estágio do recolhimento. E ele tem esse nome por quê? Porque deve respeitar o princípio da unidade de tesouraria ou unidade de caixa, que é milhões de contribuintes estão lançados no sistema, comparece a dezenas de bancos, que por sua vez dezenas de bancos vão enviar para uma conta única do Tesouro, materializando o estágio do recolhimento. Por isso que atende o princípio da unidade. Então, assim como nós temos apenas uma LOA, nós só temos apenas uma conta única do Tesouro, que recebe todo o recurso do governo federal. Neste momento, como eu já falei, materializa o princípio da unidade de tesouraria ou unidade de caixa. A conta única do Tesouro, que é mantida no Banco Central do Brasil, que é operacionalizada no Banco do Brasil, e o operador desse sistema nada mais é do que o ministro da Fazenda, junto com a sua fiel escudeira, a STN, Secretaria de Tesouro Nacional. Então, cuidado na hora da prova, a conta única do Tesouro, que materializa o último estágio do recolhimento, é mantida no Banco Central, é operacionalizada no Banco do Brasil e o operador desse sistema, o pagador, digamos assim, e arrecadador, é o Ministério da Fazenda, junto com a Secretaria de Tesouro Nacional. Assim, o recolhimento finaliza os estágios da Receita Pública, que começou lá na previsão, no ano passado, passa pelo lançamento, que é o primeiro estágio da execução sob enfoque patrimonial, regime de competência, passa pela arrecadação, que é o primeiro estágio sob enfoque orçamentário, regime de caixa, e aí todo o recurso público será centralizado em uma conta única do Tesouro, facilitando o movimento dessa arrecadação, ou seja, facilitando o movimento da aplicação desse recurso. Estudantes, vamos então a um teste de conhecimento, vamos lá então ao nosso quiz. Os estágios da realização da receita são, perceba, ele fala realização, então ele quer só a execução. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Letra B, pagamento, arrecadação e lançamento. Letra C, estimação, que é previsão, arrecadação e lançamento. E letra D, lançamento, arrecadação e estimativa. Qual a resposta correta? A resposta correta é a letra A, inclusive na ordem. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Cadê a estimação? Cadê a previsão? A previsão, ela não está aí contemplada na questão, justamente porque ela não faz parte da realização. Ela não é realidade, ela é uma estimativa. Por isso que ela não faz parte da realidade da receita. Então veja, como ele incluiu o lançamento, provavelmente ele está aí incluindo o lançamento como primeiro estágio sob enfoque patrimonial. Algumas alternativas você vê aí, ou estão fora da ordem, ou tem estimativa, ou tem pagamento.
Pagamento não é estágio da receita, e sim estágio da despesa governamental. Tudo bem? Partimos agora para falar sobre classificação da receita. Quando essa receita é arrecadada, a partir do momento da arrecadação, ela vai entrar em tubos, né? Eu chamo de tubos. São tubos dentro do CIAF. Lá no CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, um software criado lá em 1987 pelo SERPRO e pela STN, é o software, ou seja, é o sistema que o governo tem para arrecadar esse recurso e, claro, dividir esse recurso. Então, as classes da receita, principalmente, são divididas segundo alguns enfoques também. Esses enfoques, principalmente a relação de enfoque quanto à previsão. Quanto à previsão, as receitas são divididas em orçamentárias e extra-orçamentárias. No caso das orçamentárias, elas são divididas em aquelas que constam na LOA, aquelas que não têm passivo ou que sejam operações de crédito, salvo as AROS, as antecipações de receitas orçamentárias, que apesar de ser operação de crédito, elas não são receitas orçamentárias. Então anote, o que é uma receita orçamentária? É aquela que consta na LOA, ou aquela que não tem passivo, ou aquela que seja operação de crédito. E as extra-orçamentárias são receitas extra-orçamentárias, que agora são chamadas de ingressos extra-orçamentários, são aquelas que não constam na LOA, são aquelas que têm passivo ou que não são receitas de operações de crédito. Nesse caso agora, salvo as AROS, porque as AROS são receitas extra-orçamentárias. Então, um detalhe muito importante que muitos alunos não identificam. No caso das orçamentárias, eu uso a conjunção ou. Basta ter uma das características, que é estar na LOA ou não ter passivo ou ser operação de crédito que não seja as AROS. Então, basta ter uma dessas características. No caso das extra-orçamentárias, tem a conjunção e, ou seja, não pode estar na LOA e ter passivo, tem que ter passivo e não pode ser uma operação de crédito, salvo as AROS, porque as AROS agora são extra-orçamentárias. Então, essa é a nossa primeira classificação, que é a classificação que a gente dita classificação quanto à previsão das receitas, ok? Bom, as receitas, depois de classificadas quanto à sua previsão em orçamentárias ou extras, eu vou pegar agora só as orçamentárias. Essas orçamentárias, elas são divididas segundo o enfoque de coercibilidade, ou seja, de coerção. Elas são divididas em ou são receitas originárias ou são receitas derivadas. As receitas originárias são aquelas receitas às quais o Estado ofere sem o poder de coerção, não tem imposição na arrecadação. Normalmente elas são comerciais, industriais e patrimoniais. Elas não têm o que o direito chama de ius império, ou seja, o poder de império do Estado. São receitas de gestão que o governo ofere não com patrimônio alheio, e sim com o próprio patrimônio, ou seja, o Estado tem que ter um patrimônio para poder oferir essa receita. É o caso, por exemplo, de tarifas, de aluguéis, de juros de investimentos, de venda de mercadorias apreendidas ou não, enfim. Então o Estado ofere esse recurso sem o poder coercitivo, né, o poder extroverso do Estado, né, que é o chamado ius imperi, que é o poder de império do Estado. Essas receitas elas são muito contingenciais. O governo não pode se valer delas para, por exemplo, bancar saúde, educação, que são despesas vultosas, são despesas absurdas que o Estado tem que bancar todos os anos. Então, Estado, né, criei as receitas derivadas. Elas têm esse nome por quê? Porque elas derivam do seu patrimônio. Você ofere um patrimônio, ofere uma renda, consome, e o Estado vai lá e tira o seu quinhão, tira a sua parte, né, da seara tributária, desde que, obviamente, esteja regulamentado em lei. Essas receitas derivadas, elas têm um poder coercitivo, elas são receitas impositivas, tá? Então, nós encontramos nela o chamado ius imperi, ou seja, o poder de império do Estado. Então, o Estado cria essas receitas e vai nos cobrar de forma impositiva. Elas são receitas tributárias ou receitas de contribuições, ou receitas de penalidades, como, por exemplo, multas tributárias, caso o contribuinte não consiga pagar em dia os seus tributos, tá? Essas receitas, elas derivam do patrimônio alheio ao Estado. Então, por exemplo,
Você trabalhou, fez uma poupança e comprou um apartamento. A partir do momento que você compra um apartamento, você vai pagar para o seu município o IPTU. Então o IPTU ele é tirado do seu patrimônio. Você comprou um patrimônio e o Estado retira de você. Então é chamado de receita de patrimônio alheio ao Estado, tá? Ao contrário das originárias, que o Estado tem que ter, por exemplo, um patrimônio. Então, por exemplo, para ele oferir receita de tarifa de metrô, ele precisa ter um metrô, ele precisa construir o metrô. E o metrô é do Estado, então ele ofere a tarifa porque o metrô é dele. Se o metrô fosse de um particular, né, e o Estado oferisse o ICMS ou ISS do serviço, aí, nesse caso, seria um patrimônio alheio. Então, cuidado nessas distinções dessas classificações, tá? Então, as receitas originárias e as receitas derivadas são receitas orçamentárias, que o governo distribui nas suas classes para melhor entender. É uma classificação diretamente ligada às questões tributárias, tá? E as receitas quanto à classificação da natureza? Com certeza, essa classificação é uma das mais importantes. Sem dúvida, é uma das mais importantes. Quanto à natureza, as receitas são divididas em categorias econômicas. As categorias econômicas que são divididas em origens. Essas origens que são divididas em espécies. Tais espécies são divididas em desdobramento para identificação de peculiaridades, que, por sua vez, são divididas em tipos. Então, nós temos 5 classificações, ou subclassificações, já que uma está dentro, as inferiores estão dentro das superiores, tá? Então, as categorias econômicas são as classificações mais sintéticas. A partir do momento que você vai subclassificando até chegar no tipo, a gente chama de classificação analítica. Analítica porque já está discriminada, né, dentro do processo orçamentário. Então, categoria econômica é a parte mais sintética, a origem, espécie, o desdobramento e o tipo. Então, a gente vai dando mais amplitude, vai dando mais discriminação a essa receita até chegar ao tipo. Quanto à natureza, nós dividimos a receita em categorias econômicas. Nós temos 2 categorias econômicas, que é a categoria número 1, que são as receitas correntes, e a categoria número 2, as receitas de capital. O que diferencia uma receita corrente e uma receita de capital? É o objeto auferido por meio do seu pagamento e, claro, a sua questão temporal. No caso da receita corrente, são receitas perenes, são receitas ordinárias, ou seja, para sempre, no qual o Estado, em regra, não ofere um objeto que gere um bem de capital. Toda despesa gerada por uma receita corrente não pode ser computada como regra como bens de capital. Por exemplo, um prédio. Eu não posso usar uma receita corrente para construir um prédio, porque receita corrente é uma receita ordinária e o prédio é uma despesa extraordinária, já que o Estado não constrói prédios diariamente, por exemplo, tá? E no caso da receita de capital? As receitas de capital, elas são receitas intermitentes, não são receitas perenes, tá? E que sim, geram bens de capital, geram obras, geram compras de ações na Bolsa de Valores, geram amortização de dívidas. Então são receitas que o Estado não tem corriqueiramente e que geram bens de capital. Então essas são as 2 grandes diferenças dessas receitas. Convém frisar para vocês que nós temos, segundo a portaria 336 de 2006, as receitas intra-orçamentárias. O que são receitas intra-orçamentárias? São receitas que órgãos recebem de outros órgãos dentro do contexto do orçamento da Seguridade Social ou do orçamento fiscal. Então, toda vez que um órgão envia para outro órgão uma receita, para o órgão que está recebendo, é uma receita e ela deve ser computada como receita intra-orçamentária, para não dar duplicidade de contagem. Se advir de uma receita corrente, será a receita intra-orçamentária corrente, número 7, tá? Porque todas as receitas são codificadas. Agora, se essa receita auferida por um órgão, de outro órgão, advir de uma receita de capital, será chamada de receita intra-orçamentária de capital, número 8, tá? Então, nós temos 2 categorias, porque as intras não são categorias novas. Posso chamar de subcategorias? Talvez, tá? Mas não é uma categoria originária. Só temos 2 categorias, corrente e de capital.
quando o Estado aufere essas duas receitas, ele vai enviar essas receitas para os órgãos da administração. E cada órgão desse que recebe tem que computar ou 7 ou 8, respectivamente, intra-orçamentária corrente e intra-orçamentária de capital. Então, isso é para evitar as duplas contagens de valores que aconteciam antes da edição dessa portaria, tá? Outra coisa importante é que as categorias econômicas são divididas em origens. Então, assim, para fins de provas, de relações acadêmicas, você precisa pelo menos saber até a origem, as classificações da origem. Já sabemos as categorias, são duas. Eu costumo dizer que as categorias seriam assim, dois bairros de uma cidade. Uma cidade dividida em dois bairros, o bairro corrente e o bairro de capital. Cada bairro desse é dividido em ruas, e cada rua dessa a gente chama de origens, são as origens. Materializando, de forma análoga, o que seria um CEP de uma rua, né? O que é um CEP da rua? É um código que é determinado para encontrar naquele hall de ruas, bairros, o seu endereço. Então, eu preciso saber o endereço da receita. Então, o que é que eu faço? Eu pego o código e faço uma codificação em níveis, em dígitos, dessas receitas. Então, a categoria corrente é número 1, a categoria de capital é número 2, e assim por diante. No caso do bairro da categoria corrente, nós vamos ter 8 ruas, ou seja, 8 origens. Quais são essas 8 origens? Segundo a Lei 4.320, nós temos 8 ruas, e o MTO, Manual Técnico de Orçamento, nós também temos 8 ruas. Só que, segundo a Lei 4.320, a primeira rua é chamada de tributária. Tudo bem? Tributária. No caso do MTO, Manual Técnico de Orçamento, há uma mudança. Não é mais rua tributária, e sim a rua Imposto, Taxa e Contribuição de Melhoria. No final das contas, na prática, é a mesma coisa, tá, pessoal? Porque isso é uma discriminação, seria as espécies para a Lei 4.320. Então, fica só esse adendo como alerta, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença em prova, tá? Vamos, então, às outras ruas, né? Ou seja, as outras origens da receita corrente. A primeira a gente já viu, que são as tributárias, segundo a Lei 4.320, ou imposto, taxa ou contribuição, segundo o MTO, que é publicado pelo Ministério do Planejamento. A segunda origem, ou seja, a segunda rua, é a contribuição, são as contribuições, por exemplo, o INSS. A terceira são as patrimoniais, como, por exemplo, aluguéis. A quarta são as agropecuárias, por exemplo, a venda de um semovente, por exemplo, né? A nossa quinta são as industriais, são as receitas de minérios, de ferro, por exemplo, né? A nossa sexta são as receitas de serviços, que inclui, por exemplo, tarifas de correios, tarifas de metrô. A nossa penúltima são as receitas de transferências correntes, que vão pagar despesas correntes. E nossa última são as outras receitas correntes. Isso mesmo, o nome da receita é Outras Receitas Correntes, que inclui 3 grandes receitas: juros, multa e inscrição de dívida ativa. Porque todas essas 3 receitas advêm das 7 anteriores. Por exemplo, quando você não paga um tributo em dia, você vai pagar juros, multa e, quiçá, seu nome vai para a dívida ativa. Por isso que é chamado de Outras Receitas Correntes. Na ordem, a codificação vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Não tem o número 8, tá? Então, na ordem que eu falei, de tributária a outras, vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Não tem o 8, tá? E as receitas de capital? No bairro de capital, nós vamos ter 5 ruas, ou seja, 5 origens. Essas 5 origens materializam a discriminação da categoria de capital, que é o número 2. Vamos a elas. A primeira rua, ou seja, o primeiro dígito, são as operações de crédito, ou seja, o endividamento estatal que o governo faz para bancar algum tipo de evento estatal também, ou seja, uma despesa de capital. A segunda rua, o número 2, é a alienação de bens e direitos, que o governo dilapide um bem, por exemplo, ele tem um imóvel, vende esse imóvel, e essa receita será computada com o número 2, receita de capital, número 2, origem, alienação de bens. A terceira origem é a amortização de empréstimos. É quando o Estado emprestou alguma coisa, recursos para um empresário, por exemplo, e esse empresário agora está amortizando, está pagando a dívida, tá? Essa receita também é de capital e registrada com o número 3. Aqui vai um adendo importante para a sua prova. Toda vez que houver a amortização, ela vem
carregando consigo os juros, né? Porque o Estado empresta um recurso por meio das suas agências de fomento e esse recurso volta para o Estado com juros. Só que os juros, eles vão entrar lá na receita corrente, tá? Toma cuidado. A amortização do empréstimo é do principal da dívida, tá? Não é do todo não, tá? Bom, voltando à classificação quanto à origem. A origem também é dividida na quarta rua, que é o número 4, que são as transferências de capital. O que diferencia uma transferência corrente de uma de capital? É o objeto que será contratado, tá? Se o objeto é, por exemplo, comprar material escolar, essa transferência é corrente, porque compra de material escolar é corrente. Se for para construir um imóvel, um posto de saúde, por exemplo, aí será uma transferência de capital, porque a construção de imóvel é um bem de capital, por isso tem que ser transferência de capital. E, por fim, também as outras receitas de capital. Assim como tem outras receitas correntes, também vamos ter outras receitas de capital. Então, para a sua prova, as categorias econômicas são 2 bairros, tá? Número 1 e número 2. Número 1 são 8 ruas, são chamadas 8 origens, que vai da tributária às outras receitas correntes. E no outro bairro, número 2, nós vamos ter 5 ruas, ou seja, 5 origens, que vai da operação de crédito até as outras receitas de capital. Essa classificação, ela engloba, inclusive, as outras classificações, levando em consideração, por exemplo, que as receitas correntes e as receitas de capital, todas elas são receitas orçamentárias. Todas as receitas orçamentárias são discriminadas no orçamento por meio da divisão em categorias corrente e capital. Por que existe essa classificação? Por 2 grandes motivos. O primeiro é identificar o fato gerador da receita, identificado lá, materializado lá no lançamento dela. Então, toda vez que você classifica uma receita em corrente e capital, e claro, as suas origens, você está se aproximando do fato gerador, do verdadeiro fato gerador da receita governamental. E o segundo grande motivo é, todas as receitas, ao serem auferidas, geram um grande impacto na economia. E ao dividi-las, eu sei verdadeiramente ou aproximadamente qual o impacto na economia de auferir uma receita dessa. Por exemplo, receita de impostos, que das receitas é a mais nobre, né? Os impostos são as receitas mais nobres. As receitas de impostos, elas causam muita variação na economia. Por exemplo, se o governo arrecadar menos, ele dá uma isenção, por exemplo, dá um incentivo fiscal e arrecada menos, a sociedade vai agradecer, o recurso fica para ela, né? Fica para o empresário, fica para o contribuinte. Só que o Estado, ele arrecada menos. Com isso, ele vai ter que se endividar, vai ter que se financiar. E ao se financiar, no futuro, quem vai pagar de novo é o contribuinte. Se ele arrecada mais do que deve, no imposto, por exemplo, isso pode culminar numa estagnação ou recessão econômica. Por exemplo, ele cobra 80% de imposto de renda. No Brasil, a alíquota máxima é 27,5%. Então, ele passa a cobrar 80%. Então, ele começa a tirar muito dinheiro da sociedade. Então, ao tirar esse recurso, ele estagna as relações autorregulatórias da economia. Então, por isso que é muito importante essa divisão, para entender o efeito econômico dessa arrecadação. Claro que na hora da aplicação do dinheiro, o efeito econômico é mais notório, mais visualizável. Mas quando você arrecada, ou quando você até deixa de arrecadar, e há um efeito econômico propriamente dito, grande, né, em relação à nossa economia. Então, as receitas com natureza, como você percebeu, é o maior espaço de arrecadação, de transferência, de classificação em relação às receitas governamentais. Em relação a isso, vamos ao nosso treinamento. Olhe na tela para a gente fazer um quiz. Uma receita, ela pode ser considerada como corrente capital, oriunda, né? Uma receita que pode ser considerada como corrente é aquela oriunda, letra A, da alienação de bens, B, do recebimento da dívida tributária, C, de operações de crédito, D, da transferência para cobrir despesas de capital. Então, a transferência de capital já está bem na cara a letra D. Qual é a resposta correta?
A resposta correta é a letra B de bola. Recebimento da dívida ativa é uma receita classificada, é uma espécie da origem outras receitas correntes, que é uma origem da classificação quanto à categoria econômica. Tudo bem, gente? Então encerramos aqui nossa aula de receitas públicas, já chamando vocês para a nossa quinta aula, que vai falar sobre despesas, né? Claro, o tema mais vasto, né? E muito mais interessante, já que é muito mais cobrado nas suas provas de concursos ou não. Então, eu me despeço aqui na nossa quarta aula, espero revê-los vocês lá na nossa quinta. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.